Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e da participação da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje, os saduceus eles vão fazer questionamentos a Jesus e vão falar sobre uma realidade que eles já não criam mais, que era na ressurreição dos mortos. Por isso que eles vão fazer esta pergunta para tentar pegar Jesus diante de uma palavra, para poder acusá-lo. E Jesus usa do questionamento deles para justamente dar um ensinamento a cada um de nós. Quando nós percebemos a história que eles contam, é porque existia uma lei na antiguidade judaica, hebraica, que aquele homem que se casasse com uma mulher e não deixasse descendência, não tivesse filhos com aquela mulher e morresse, esse homem, o irmão deste homem, deveria casar com aquela mulher para garantir a descendência do seu irmão. Essa era uma lei da antiguidade. Mas veja que esses homens vão dizer que essa mulher casou com muitos homens, com os 7 irmãos, e ali não tiveram filhos. E por fim, todos morreram, inclusive a mulher. E eles vão perguntar se na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Jesus ele nos traz esse ensinamento, porque na ressurreição os homens não se casam e nem as mulheres se dão em casamento, mas serão como os anjos. Aqui nós vemos algo interessante. Quando Jesus fala que serão como os anjos, não é mudar de natureza para ter uma natureza como a dos anjos, de espíritos puros, porque o próprio Evangelho, Jesus fala da ressurreição da carne, porque existe sim um corpo glorioso para ser unido a Deus no final dos tempos. Mas Jesus aqui ele está falando sobre funções que os anjos exercem no céu, que todos nós deveremos também exercer.
funções que todos nós precisamos aprender a exercitar nesta terra, para que assim nós possamos cada vez mais exercê-los no reino dos céus. Jesus ele fala de ser como os anjos. Os anjos no céu adoram, louvam, servem e contemplam os mistérios de Deus. 4 funções angélicas que aqueles que forem para o céu vão participar dessas funções, vão adentrar nesse grande mistério de Deus e vão manifestar através da sua própria essência, da sua própria natureza, aquilo que é a plenitude de uma vida humana. Porque no céu contemplarão Deus face a face. No céu hão de louvar essa gloriosa contemplação. E no céu irão servir à vontade de Deus. Servir à vontade de Deus é justamente colocar-se à disposição totalmente de Deus para realizar aquilo que Ele quer. E isso significa uma restauração da nossa natureza humana para administrar, para cultivar e guardar a criação de Deus. E por fim, a contemplação dos mistérios, porque no céu os anjos contemplam os mistérios de Deus e nós também, por contemplar Deus face a face, estaremos contemplando a essência de Deus, os mistérios de Deus. E assim nós vamos adentrando cada vez mais nessa capacidade de experimentar o amor de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos os seus mistérios, mais nós amamos. Quanto mais nós adentramos nesse grande mistério de correspondência, mais nós experimentamos este amor de Deus em nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, ele usa desse pequeno questionamento para nos chamar a atenção que nós seremos como os anjos e para que possamos alcançar essa ressurreição, essa eternidade, esse ressurgimento para a vida eterna com Deus, nós precisamos também ter essa consciência de que nós precisamos exercer essas funções já aqui nesta terra. Porque quanto mais nós exercermos essas funções aqui nesta terra, nós teremos, sim, a capacidade de corresponder a Deus o nosso chamado, que é, sim, esse chamado de adentrar em seus mistérios, para viver uma verdadeira vida de anjos já nesta terra. E assim possamos aprender de Deus aqui para exercer essas grandes funções na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.